Anauê, boa tarde a todos, a bênção aos mais velhos, aos mais novos, Colofé para quem é de Colofé, Motumbá para quem é de Motumbá, Mucuyu para quem é de Mucuyu. E essa é a pergunta. Primeiro os caboclos? Sim, eu digo que sim. E vou explicar para vocês o porquê deste conceito da Casa das Matas. E isso não é uma coisa que a gente inventou da nossa cabeça, não é uma coisa que a gente achou bonitinho e falamos, vamos fazer desse jeito? Não, não foi isso. É estudo, é pesquisa baseadas em acadêmicos, em historiadores e na própria oralidade com as pessoas, com os mais antigos de Umbanda, de Candomblé. Nós chegamos a esse consenso. E ele é um consenso verdadeiro, infelizmente, pelo fato de que muitos umbandistas, ou até mesmo candomblecistas, não conseguem admitir a hipótese de que a Umbanda ela é bisneta da santidade, neta da macumba, da cabula, do calundu. Santidade, essa primeira religião, como eu disse, a religião dos indígenas do Brasil, uma das, né? Logicamente que ela não tinha esse nome foi dado pelos brancos, ficou conhecida como santidade, e era uma religião em que a prática costumeira, como a gente vê na Umbanda hoje, já existia. Tem até um short aí no canal que fala sobre isso. Os indígenas já usavam o cachimbo, já usavam os tambores, as danças em roda, já tinha a manifestação, o transe dos espíritos, os caruanas, os encantados. Então não começou na época de Zélio Fernandino de Moraes. E não é uma crítica a ele, nem a Umbanda praticada pelos seus adeptos. Mas já existia. E foi se perdendo ao longo do tempo toda essa particularidade de religião brasileira e foi se mantendo uma tradição mais europeia, com a busca ali dos Exus europeus, daquele povo cigano, daquele povo que veio de fora para cá, que eram reis e etc. Depois foi a mistura dos orixás que chegaram de África para cá e foi sufocando a parte indígena. Aí o caboclo permaneceu, somente o caboclo. E dá-se então, desde a época da fundação da Umbanda, uma prioridade enorme para os caboclos como entidade, sim, mas para os orixás de África e para os santos católicos. Tanto é que há essa fusão muito grande na Umbanda entre os santos católicos e os orixás. Para não dizer que não entre os indígenas, aí entra a parte dos caboclos. Mas é muito pouco. É muito pouco. Eu, como um caboclo, e eu posso dizer isso com prioridade, eu sou um caboclo, que eu sou filho de uma índia, não nasci aldeado, vim para São Paulo bem pequenininho. Então eu posso dizer com prioridade, com propriedade, que é muito pouco cultuado a essência primordial indígena dentro da Umbanda.
E essa Umbanda que aí está, ela coloca os caboclos ou os cultos tradicionais indígenas, que são muito poucos nessas umbandas, elas colocam como o terceiro plano. O primeiro plano fica a parte católica, é um carro passando aqui. Primeiro plano, as divindades católicas. Com toda a fusão que há, né? Em segundo plano fica as divindades africanas, os orixás, todo esse sincretismo entre a Igreja Católica em primeiro lugar, os orixás em segundo, e aí em terceiro lugar vem os caboclos, os pretos velhos, as entidades. E ainda assim eles colocam umas escadinhas, que eu também não concordo muito com isso. Mas isso é assunto para outra ocasião. Só que se esqueceram que, como eu disse no começo, antes de chegar a Igreja Católica, antes de chegar os orixás, já existia o meu povo, o povo indígena nessa terra. Portanto, na Casa das Matas, no nosso entendimento trazido pelos nossos ancestrais, pelas entidades da casa, o culto primordial é aos caboclos. Mas fica só nos caboclos? Não, o culto não fica só nos caboclos. A gente também presta o culto aos orixás, a gente faz esse sincretismo entre os orixás, os caboclos, né? E colocamos a parte indígena como primordial. Nos cultos aqui não pode faltar o maracá, não pode faltar o cachimbo. Não somos uma casa de catimbó, de Jurema, não. Porque existem as casas de Juremas que sim, elas dão muita importância para os caboclos. Tanto é que em toda a casa de Jurema tem ali o cachimbo, né, o maracá. Sempre eles trazem à memória esse respeito ao povo da terra, ao povo originário. Não somos uma casa de Jurema, não somos uma casa de catimbó. Somos uma casa de Umbanda, traçada propriamente dita. Porém, não existe esse negócio de terceiro plano para os caboclos, para o povo originário. E não fica só no culto, não ficamos só no culto de caboclo, como é comum na Umbanda. A gente também faz o toré, a gente traz as cantigas indígenas, as cantigas de caboclo, as pagelanças. Isso tudo, no nosso conceito, é algo que não poderia faltar na Umbanda. E infelizmente nós não vemos isso acontecer. A Umbanda dá muita prioridade à religiosidade católica, como eu disse, ao culto aos orixás também, e deixa o culto dos povos originários, donos dessa terra, em terceiro lugar, ou talvez até mais, porque cultua só os caboclos, é o toque de caboclo, o caboclo dança, o caboclo canta, o caboclo dá passe, né, faz descarrego, o caboclo dá consulta, mas caboclo é muito mais que isso. É impossível falar de uma entidade que é indígena como se ela não fosse indígena. Isso não cabe dentro de um entendimento lógico. É a mesma coisa que eu falar de um orixá que vem de uma terra dos negros, que ele é negro, o orixá tem a identidade negra sim, pra gente ele não é só uma energia, ele não é só uma força da natureza.
Para nós aqui da Casa das Matas, os orixás realmente são negros. Eles vieram daquela terra, né? Aquele é o povo deles. Como quem cultua Thor, aqueles Odin, aquele povo que é de lá da Noruega, daqueles lugares, acaba cultuando da forma que eles são. São brancos, europeus, guerreiros que usam machado, etc. E cultuam direitinho. Aqui no Brasil tem bastante gente que mexe com isso. Quando a gente vai cultuar o orixá, a gente cultua o orixá trazendo o orixá para essa linha. Tratando ele realmente como um ser que é negro. Com suas armas, com seus arquétipos, até mesmo na sua linguagem. Mas quando a gente vai falar de caboclo, aí entra aquela questão. Em muitos lugares o pessoal tira até um sarro se o caboclo fizer o sinal do arco e flecha, ou se ele usar um arco e flecha, que é muito difícil, muito difícil. O caboclo, ele não pode usar uma guia feita de guaraná, de aguaí, de açaí. O pessoal acha estranho, tem que ser aquela guia verde, né? Porque para dizer que é caboclo tem que ser verde. O pessoal não entende que é muito mais fundo do que isso. Nós não deixamos de lado os outros cultos, como o culto de orixá e o culto às entidades, os marujos, os baianos, nossos queridos e amados pretos velhos, os exus, os guardiões, né? Os catiços, os pombagiras, os exus mirins, as crianças, os erês, os ciganos, os boiadeiros. Mas trazemos para dentro do seio dessa casa, da Casa das Matas, o que é primordial se tratando de espíritos brasileiros, espíritos naturais dessa terra, que são os caboclos, os encantados, os caruanas.